Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos viajar no tempo para explorar um dos períodos mais transformadores da história da humanidade. A Revolução Industrial. De 1760 a 1900, o mundo foi completamente refeito. Então, como passamos de um mundo de fazendas e ferramentas manuais para um de fábricas e motores a vapor, vamos descobrir, imagine um mundo sem eletricidade, carros ou mesmo um supermercado local. Antes da década de 1760, essa era a realidade para a maioria das pessoas. A vida era predominantemente rural. A grande maioria da população vivia em pequenas aldeias, e suas vidas giravam em torno do calendário agrícola. O trabalho era feito à mão ou com a ajuda de animais. Se você precisasse de um par de sapatos ou de um móvel, iria a um artesão local que o faria do zero em sua pequena oficina. A produção era lenta, localizada e tudo tinha um toque humano. A vida era previsível, mas também era dura. A fome era uma ameaça constante e as oportunidades de mobilidade social eram incrivelmente raras. Era um mundo de tradição, mas estava à beira de uma mudança colossal. Então, algo extraordinário começou a acontecer na Grã-Bretanha. Uma série de invenções deu início ao que hoje chamamos de Primeira Revolução Industrial. Tudo começou com os têxteis. Invenções como a spinning jenny e a water frame aceleraram drasticamente o processo de fabricação de tecidos. Mas o verdadeiro divisor de águas foi o motor a vapor. As melhorias de James Watt na década de 1770 tornaram o motor a vapor uma fonte de energia eficiente e poderosa que podia ser usada em qualquer lugar. De repente, você não precisava mais estar perto de um rio para alimentar um moinho. Você poderia construir uma fábrica bem no meio de uma cidade. Esta foi uma mudança monumental. O motor a vapor alimentou as primeiras fábricas, que reuniram trabalhadores e máquinas sob o mesmo teto. Pela primeira vez, a produção em massa tornou-se possível. Bens que antes eram luxos caros começaram a se tornar mais acessíveis para a população em geral. Essa explosão tecnológica desencadeou um enorme terremoto social. À medida que as fábricas surgiam, elas agiam como imãs, atraindo as pessoas do campo para as cidades em rápido crescimento. Esse processo é chamado de urbanização. Cidades como Manchester e Liverpool incharam de tamanho quase da noite para o dia. Mas esse crescimento foi caótico e não planejado. As pessoas migravam para os centros urbanos em busca de trabalho, mas o que encontravam eram muitas vezes condições de vida sombrias. Famílias eram amontoadas em cortiços minúsculos e mal construídos, sem saneamento ou água potável. As ruas eram sujas e doenças como cólera e tifo se espalhavam rapidamente pelos bairros superlotados. A vida dentro das fábricas não era muito melhor. Nasceu a classe trabalhadora industrial, ou o proletariado. Homens, mulheres e até crianças, muito pequenas, trabalhavam longas e exaustivas horas, muitas vezes de 12 a 16 horas por dia, 6 dias por semana. O trabalho era repetitivo, perigoso e monótono. As máquinas eram barulhentas e não tinham proteções de segurança, levando a acidentes frequentes e horríveis. Não havia salários mínimos, nem férias pagas, nem segurança no emprego. Se você ficasse doente ou se machucasse, era simplesmente demitido. Essas duras condições deram origem a novas tensões e conflitos sociais. Os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos para exigir melhores salários, condições mais seguras e jornadas mais curtas. A luta entre os donos das fábricas, os capitalistas e os trabalhadores tornou-se uma característica definidora desta nova sociedade industrial. Economicamente, a Revolução Industrial foi um motor de crescimento sem precedentes. O sistema fabril, combinado com os princípios capitalistas de propriedade privada e busca pelo lucro, criou uma riqueza
imensa. Surgiu uma nova e poderosa classe média de industriais, banqueiros e comerciantes. Eles investiam seu capital em novos empreendimentos, alimentando um ciclo de inovação e expansão. As nações que se industrializaram, como a Grã-Bretanha tornaram-se potências econômicas globais, eles construíram vastos impérios coloniais para garantir matérias-primas para suas fábricas e novos mercados para seus produtos acabados. Esta nova economia global foi construída sobre o poderio industrial. Para mover todas essas matérias-primas e produtos acabados, era necessária uma revolução nos transportes. E ela veio, mais uma vez movida a vapor. A invenção da locomotiva a vapor e a construção de ferrovias foram divisores de águas absolutos. No início de 1800, o foguete de George Stephenson mostrou ao mundo o que era possível. De repente, você podia transportar mercadorias pesadas por longas distâncias de forma rápida e barata. Canais também foram cavados, e navios a vapor começaram a cruzar os oceanos, encolhendo o mundo e conectando continentes como nunca antes. A ferrovia não apenas movia mercadorias, ela movia pessoas e ideias. Permitiu que as cidades crescessem ainda mais, criou mercados nacionais e tornou-se um poderoso símbolo de progresso e engenhosidade humana. À medida que o século XIX avançava, a revolução se espalhou da Grã-Bretanha para outras partes da Europa, como Bélgica, Alemanha e França, e através do Atlântico para os Estados Unidos. Esta fase posterior, muitas vezes chamada de Segunda Revolução Industrial, trouxe inovações ainda mais incríveis. O aço substituiu o ferro graças a processos como o conversor Bessemer, permitindo a construção de arranha-céus e pontes maiores. A eletricidade começou a iluminar as cidades e a alimentar novos tipos de máquinas. A indústria química explodiu, criando novos fertilizantes, corantes e explosivos. E invenções como o telégrafo e o telefone revolucionaram a comunicação, fazendo o mundo parecer ainda menor e mais interconectado. Então, qual é o legado da Revolução Industrial? Está ao nosso redor. O mundo em que vivemos hoje, menos nossas cidades, nossas tecnologias, a maneira como trabalhamos, as roupas que vestimos, a comida que comemos, é um produto direto deste período. Tirou milhões da pobreza e criou um nível de abundância material inimaginável para as gerações anteriores. Estimulou a descoberta científica e a inovação tecnológica que continua até hoje. Mas também teve um grande custo. Criou vastas desigualdades sociais, levou a condições de trabalho brutais e causou imensos danos ambientais com os quais ainda estamos lidando. A Revolução Industrial não foi apenas sobre novas máquinas. Foi sobre a criação do mundo moderno, com todas as suas oportunidades e todos os seus desafios. Ela remodelou a relação da humanidade com a natureza, com o trabalho e uns com os outros, para sempre. Muito obrigado por assistir. Qual você acha que é o legado mais importante da Revolução Industrial? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, por favor dê um joinha e se inscreva para mais mergulhos profundos na história. Até a próxima!